Eu te amei até aqui, mas agora eu vou seguir sem você. Se alguém nesse tempo aparecer, boa noite. Arsenal e Comércio vem até vocês, um programa produzido pela FEComércio Mato Grosso, junto com Sesc e Senac, e num oferecimento da TV Brasil Oeste. Hoje a gente abre o programa lembrando Paulo Freire. Paulo Freire diz o seguinte: a inclusão acontece quando se aprende com as diferenças e não com as igualdades. Por que falamos de inclusão no programa de hoje? Hoje nós vamos receber alguém muito especial, tá? Ele é ex-atleta, comandou boa parte dos trabalhos do Comitê Paralímpico Brasileiro. Acompanhando a gente hoje, Cia Azevedo na música, e a gente recebe na sala de visitas para conversar conosco Davi Farias Costa. Davi, muito boa noite. É um prazer enorme ter você conosco aqui, para que os nossos telespectadores entendam bem a importância desse momento. Davi é deficiente visual, mas é atleta, foi campeão brasileiro de futebol de 5, né, Davi? Isso, exatamente. E faz parte do Comitê Paralímpico Brasileiro, está conversando conosco aqui, esteve num projeto do Sesc do Paracopa, que é um projeto de esporte para pessoas com deficiência, e vai falar, entre outras coisas, além de todos os projetos, vai nos contar também uma grande proposta que você trouxe para o Sesc aqui, que é uma grande parceria que a gente pretende fazer junto com o Comitê Paralímpico, né? Bom, primeiro, boa noite a você, Rissato, a todos os telespectadores que nos acompanham, né? Uma alegria enorme, eu agradeço em nome de toda a diretoria do Comitê Paralímpico Brasileiro, na pessoa do presidente Misael, que é pessoa com deficiência visual, o nosso vice-presidente Johansson do Nascimento, também o Johansson, ele é pessoa com deficiência física, e o Comitê Paralímpico, né, tem na sua diretoria, né, 2 ex-atletas, né, e várias pessoas outras que integram o time, que são pessoas com deficiência, valorizando assim o protagonismo da pessoa com deficiência. E no caso do Misael, eu tive o privilégio, você falou aí, né, do nosso título de futebol de 5, o Misael esteve junto conosco, né, então ele foi o melhor do mundo, foi bicampeão paralímpico, então um super atleta. E da mesma forma o Johansson, né, ele ele tinha índice para ir para Tóquio e abdicou dessa condição, né, em virtude de ter assumido a ideologia de contribuir com a gestão do movimento paralímpico. Então, e é essa a nossa missão, né, do comitê. Então, colocar o esporte a serviço da inclusão, né? E o texto aí sensacional, né, Rissato, do Paulo Freire. E eu acho, a minha formação é pedagogia, né? Eu coordeno o programa de educação paralímpica. E a gente tem dito frequentemente, né, que acho que para nós educadores, acho que o mais belo é a gente poder aprender, né? Porque você só pode compartilhar aquilo que você adquire, né? Justamente. Então, né? Eu acho que isso é fantástico. E aí eu vou abrir um parênteses aqui, né? Nós somos diretamente comandados pela FEComércio Mato Grosso e fazemos parte de todo o sistema comércio. E o Davi chama atenção, né? Porque a gente lembra, conversávamos antes do início do programa, o Davi foi instrutor do Senac em São Paulo. É uma experiência também prazerosa, né? Poder levar capacitação às pessoas. Como foi a sua chegada no Senac São Paulo, Davi? Isso chama a atenção da gente. Foi uma experiência assim, maravilhosa, incrível. Eu, na verdade, Rissato, eu me formei, eu me graduei, né, em 91. Eu tô com 54 anos, né? Não, mas o atleta está sempre em forma, né, Davi?
E aí, depois de ter dado aula na rede pública estadual para alunos sem deficiência, depois de ter militado no movimento, lá no movimento mais especificamente de pessoas com deficiência visual junto ao esporte, depois de ter trabalhado na Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, então nesse período eu fiquei, portanto, muito tempo fora de sala de aula, eu tive a bênção, o privilégio de ter a oportunidade de trabalhar no Senac São Paulo. E eu trabalhava com jovens, na sua maioria, lógico que a legislação ela estabelece, aí o programa Aprendizagem atende jovens entre 14 e 24 anos, mas durante o período eu tive jovens aí, na sua maioria com idade entre 14 e 17 anos. E foi uma experiência incrível, porque jovens sem deficiência, eu só tive uma turma que tinha alguns aprendizes com deficiência, e foi incrível, né? Eu acho que isso é inclusão, a pessoa com deficiência poder acolher pedagogicamente, socialmente, jovens que não têm deficiência, limitação do ponto de vista físico ou sensorial, e criamos fazer a sua vínculo. parte realmente, não, né? Teve um dia uma garota, né? Acho que é bacana esse bate-papo, ela tinha feito lá uma tatuagem, enfim, professor, eu tô com fome e tal. Aí eu falei, vamos lá, peguei meu lanche, falei, só que você vai ter que me guiar, entendeu? Fomos lá comigo no meu armário e tal. Então, eu só tenho coisas boas, aprendi muito. Então, e o Senac e o Sesc são instituições sensacionais, não é porque eu tô aqui, mas por isso que a gente fica muito feliz, todas as oportunidades que temos aí de estarmos próximos, né, do Sistema S, né, Rissato? Acho que tem uma contribuição incrível para esse país, né? Então, do ponto de vista de infraestrutura, do ponto de vista educacional, social, cultural, enfim, vide aí a nossa música maravilhosa, né? Então, ou seja, isso é muito bacana, essa junção. Estamos falando de esporte com a cultura junto com a gente, né? Claro, eu acho que isso é o mais importante, tanto no Sesc quanto no Senac, né? Uhum. A gente insiste muito nisso, porque as pessoas muitas vezes confundem as instituições como sendo instituições públicas e não têm o conhecimento de que todo o financiamento do Sesc e do Senac é feito pelo empresário do comércio. Perfeito, né? É isso aí. Então a nossa obrigação é muito maior ainda com as entregas em função de termos um patrão. Né? Tem alguém que está colocando esse dinheiro para que as coisas aconteçam. Isso aqui não é público, né? E não pode ser direcionado como uma instituição pública. Lógico. Então é onde a gente se dedica de verdade. Lógico. E os depoimentos, nós tínhamos lá no Senac o projeto integrador. Para os nossos jovens, eu organizei campanha de doação de sangue. Óbvio, né, que alguns não podiam pela questão da idade, mas eles me ajudavam a organizar com tanta alegria. Eu tive experiência, uma vez eu levei 43 alunos, eu cego, aí meu chefe falou, Davi, você vai dar conta desse menino? Eu falei, deixa comigo. E aí eu organizei e falei para eles, olha, eu requisitava que eles tinham mais contato, tinham mais habilidade para me guiar, e os outros falavam, um vai ficar no final da fila, outro no meio, para não deixar ninguém escapar. Tá? Ninguém se perder. Ninguém se perder. Então, isso é muito bacana. E fomos para lugares, São Paulo é uma cidade muito grande, né? Então, nós íamos para visitas técnicas em locais muito, muito longínquos, garotos que não tinham tido a oportunidade de andar de metrô. Quem que levou eles? O professor cego. Então, eu acho que isso é o mais bacana de tudo, né? Isso. A inclusão, né, acontece pelo outro. Não, o desafio não era seu, o desafio era deles de conseguirem fazer o trabalho, né? Exato, então, e era tão interessante, sabe, porque às vezes eu chegava alguém e aí eu fazia uma pergunta, aí a pessoa respondia, eu falei, por favor, você pode levantar a cabeça? Nossa, professor, você é bruxo, né? Como que você sabe, né? Eu falei, não, porque é diferente. Se eu baixar a cabeça, a minha voz, então... e aí um dia a menina chegou, eu fui lá no fundo da sala, sentei, nossa, Lê, você tá tristinha hoje, a Letícia. Ela falou, nossa, como que você percebeu, tal, né? Então, eu costumo falar que, para nós, apesar da sala de aula ser um ambiente coletivo, o olhar tem que ser individualizado, priorizando, acima de tudo, aqueles que mais precisam. E é muito bacana que a gente consiga sempre, né, o número de pessoas com deficiência, contratados aí pelo Senac, Sesc, é um negócio muito bacana.
E essas instituições, né, sempre têm estado muito bem situado em relação ao cumprimento da lei de cotas. Então, acho que isso é muito bacana, que vocês se sintam sempre inspirados e motivados a continuarem, né? E sempre pensando que todo ser humano, independente de qual seja a sua dificuldade, sua limitação, ou é o tetraplégico, enfim, todo mundo tem direito de acesso à renda e todo ser humano tem a sua capacidade. Então, acho que isso é fundamental nós pontuarmos, né? Isso realmente é fundamental, é como você coloca, o direito a gerar renda, a produzir, é de todos. Né? E aí é a sociedade quem tem que se adaptar, quem tem que estar pronta a entender esse desafio e se adaptar. Né? Você colocou uma coisa que é muito bacana. Eu sou apaixonado por sala de aula, tá? Eu acho que isso é fantástico, né? O fato de você poder dividir conhecimentos, ajudar pessoas e aprender com elas. Né? Mas o seu espírito de pedagogo é muito maior do que o seu desafio em função da deficiência. Porque às vezes a gente encontra professores em sala de aula que enxergam muito mais, mas veem muito menos. Nossa, e você está falando, exato, um negócio incrível. Porque nós, por exemplo, a gente usa os leitores de tela, fone de ouvido. Eu nunca usei fone de ouvido para dar aula, porque eu fico menos interativo. Às vezes eu estou lá, e sem invasão de privacidade, óbvio que você tem que ter... Então... e justamente para você, sabe aquelas coisas, você que gosta de sala de aula, sabe, às vezes o aluno fala assim, professor, dá aula para quem está interessado. Eu falei, olha, eu não vim aqui para dar aula para priorizar aqueles que menos precisam, os inteligentes. O meu foco prioritário é naqueles que são supostamente problemáticos, que enfrentam uma série de desafios, esses que precisam, e preciso de vocês, que são os que têm menos dificuldade. Então vamos todos acolhê-los, né? Então, e o programa aprendizagem, ele é cercado de bastante diversidade. Em relação ao nível escolar, você recebe alunos até do fundamental, né, do 9º ano, na mesma turma você tem aluno de graduação. Né? E como que eu sempre gostei. Pessoal, vamos lá, vamos fazer um círculo, vamos falar. E ali você tem que ter cautela, porque você fala com o evangélico, você fala com o católico, você fala com... E você tem que ter... Todo tipo de gente. Então, o papel nosso, a mediação é um... E eu aprendi muito, para te falar bem a verdade, Sato, eu não tive assim, muita oportunidade de seguir à frente dos meus estudos, mas a vida, eu procuro aprender muito com a prática, claro. E eu acho que isso é muito importante. Nós estamos indo para o intervalo, a conversa está ficando cada vez melhor, a gente vai para a música um pouquinho e depois do intervalo nós retornamos. Só que agora é a hora de fechar essa porta. Se você não se importa, eu estou indo embora. Que rolo é esse que enrola em bola e ainda dá nó? Tira a paciência, engana a aparência que chega a dar dó. Que rolo é você, bordado ao crochê de barbante ou de renda? Costura o quê? Uma rosa, um buquê ou só emenda? De volta com Arsenal e Comércio. Hoje, nossa sala de visitas é agraciada com a presença de Davi Farias Costa. E a conversa está cada vez melhor. A gente fala sobre a questão da inclusão, a questão da necessidade de se entender esse desafio que é a inclusão das pessoas com deficiência e o quanto elas podem fazer realmente, porque não tem limitação, né, Davi? Você é o maior e grande exemplo disso, né? Vamos continuar esse papo que a gente vinha do primeiro bloco aí, onde você coloca a sua experiência com o ensino, com a docência dentro de sala de aula e a capacitação de pessoas. Como é que isso tudo acontece e o quanto é importante? Então, na verdade, Rissato, bom, primeiro, nossa,
eu devo dizer aqui, sensacional essa nossa conversa aqui, parabéns desde já, né? Eu acho, vamos resgatar um pouco, detalhe importante, né? Eu sou deficiente visual de nascença, então eu nasci lá no sudoeste da Bahia, numa cidade chamada Caetité, só que eu sou um baiano que fala porta, interior, né? Então, veio lá do interior de São Paulo, né? Exatamente, então, porque eu fui para São Paulo, né, muito pequeno, e eu sou o único filho, né, dos meus pais. Meus pais tiveram poucos filhos, só 16, Deus. Mas outros aí, entendeu? Mas eu sou o único deficiente visual, fui o primeiro a ter a oportunidade de fazer uma graduação. Então, nesse processo todo, aí eu estudei em colégio interno, no Instituto de Cegos Padre Chico, e aí fui fazer o ensino médio. Na época não se falava escola inclusiva, falava escola regular. E eu sempre sempre foi minha tia que me criou em São Paulo, eu convivi muito pouco, né, com os meus pais. Eu falo que Deus, apesar de eu ter convivido muito pouco com a minha mãe, Ele me deu várias mães ao longo da vida. Minha avó, que me criou na Bahia de 1 ano, que foi quando meus pais perceberam a minha deficiência, até os 8 anos. Minha tia que me adotou, a tia da pensão. Eu brinco que minha sogra também, né? Sogra é sempre mãe, né? Claro. E aí então eles falam que eu sempre fui muito intenso, muito, até teimoso. E eu falei, meu Deus, eu não posso estudar à toa. Então, e nós estávamos falando, em 76, eu estava com 8 para 9 anos, até antes de entrar no instituto eu não tinha perspectiva nenhuma. Então a partir do momento que eu entrei no instituto, que eu comecei a estudar, eu falei, não, cada instante eu falei, não, eu vou em frente. Fui morar sozinho com 17 anos, eu queria ser independente. Espera um pouquinho, Davi, morar sozinho? Com 17 anos, numa pensão. Todos os pensionistas eram cegos e a tia que cuidava da gente era semi-analfabeta. Então, Isso é um desafio, né? Enorme, mas sensacional. Eu me sentia, fantástico. 17 anos, eu lembro até hoje, deitado lá na minha cama, na pensão, tal, e falando, caramba, Deus, algumas coisas quando eu fui morar sozinho, eu falei, Deus, me ajuda a cuidar de mim mesmo. Porque eu não tinha ninguém para falar assim, Davi, você tem que chegar a tal hora, senão você não entra. Eu tinha que falar isso para mim, eu tinha que falar, não, peraí, qual que é seu horário de volta? Como que você quer acordar? E a cervejinha, como que é? Entendeu? Então, eu fui norteando tudo, estabelecendo qual que era o ponto de equilíbrio. E aí, o meu primeiro emprego foi com vendas. Eu trabalhava numa fábrica de vassouras do instituto que eu estudei e andava São Paulo inteiro na rua, eu e minha bengala, ia para Guarulhos, para Osasco e tal. E na época nós não tínhamos lei de cotas. Quando eu comecei a procurar emprego, eu ia para a porta das fábricas, falava, pô, Deus com certeza está me olhando e Ele vai me oportunizar. E aí, num desses dias, eu cheguei na pensão, tinha um recado lá para eu ir no instituto. Então, e lá eu arrumei meu primeiro emprego, registro em carteira, comecei dia 28 de janeiro de 85. Então, ou seja, cheguei em São Paulo em 76, né, 9 anos depois eu já estava trabalhando. E isso foi incrível. Aí depois eu falei, e agora? Não vou fazer faculdade só por fazer. E tinham muitos amigos nossos deficientes visuais, igual acontece ainda hoje, Sato. Tem muitos deficientes extremamente capacitados, surdo, cego, e que não tem a menor chance. Mas comigo eu falei, não, eu vou para cima e vai ser diferente. E aí resolvi fazer o curso técnico em administração, fiz. Depois resolvi fazer pedagogia, inspirado por um amigo. Eu tive muitas pessoas que me inspiraram, pessoas com deficiência. Hoje as pessoas falam, Rissato, não, conviver com cego é gueto, é segregação. Eu discordo radicalmente disso, porque as pessoas precisam conviver com seus pares. E a dinâmica social permite esse movimento. Uma hora você está aqui, vide os grupos de terceira idade, alguém fala mal. Quem já aprendeu tem que ensinar, Lógico, né? Que é. Não, e a sociedade, ela evolui a partir do momento que ela se organiza dentro dos seus segmentos. E aí um amigo me motivou, eu resolvi numa quinta, fiz inscrição no vestibular na sexta, prestei no sábado e no domingo, passei bem, cursei, aí no último ano eu fui dar aula. Então, e foi um desafio, né, na época, por quê? Eram 2 desafios grandiosos. Um que eu estava no último ano da graduação,
foi quando eu fui informado de que para conseguir o meu certificado, o meu diploma, eu teria que apresentar um atestado de docência. Eu tive alguns amigos que perderam, porque não conseguiram dar aula, não conseguiram fazer estágio, mas comigo era chance zero. Não é que eu sou melhor do que ninguém. Eu não sou. Eu falei que eu poderia talvez ir para cima com mais intensidade, né, cara? E eu vinha do esporte, então essa conexão. Eu com o Misael ele é 10 anos mais novo que eu. Nessa fase aí ele não estava ainda. Mas o esporte, a gente que milita no esporte, o esporte é competitivo. E obviamente que ele tem que ser competitivo e tem que ser norteado pelo fair play, óbvio, né? Você pode ser. Eu sempre joguei na defesa. Então, tá certo. E falaram sempre... Gente, eu imagino o que é você enfrentar um time que tem na defesa um cego, né? Então... Ele vai bater da medalhinha para cima. Não, mas então, e era interessante porque entre a gente, o cara, só futebol, só cegos, né? Então, o cara, mas e daí? O cara pegava, você passar, o cara te empurrava com o braço, chutava por baixo. E não tem essa de não é porque não enxerga, o cara te acha para te dar uma sarrafada. Agora, eu como defensor, como zagueiro, né, que a gente sempre falava, então, falam que eu fui um dos zagueiros cegos mais técnicos, eu e uns amigos. Então, eu vou marcar o ressalto, eu vou na bola e não na canela dele, entendeu? Então, isso tudo eu tentei, motivado pelo esporte, ganhar medalha, tudo foi em paralelo. Nessa época que eu me formei educador, em paralelo eu trabalhava na rua de dia, estudava à noite, final de semana ia treinar, administrava a instituição. E na época a gente conseguiu participar em programas de televisão. Quando nós alcançamos o título brasileiro, nós fomos no Jô, no Faustão, a nossa matéria do Jô foi reprisada e nós ficamos praticamente meia hora num domingão do Faustão em fevereiro de 96. Fantástico. Então, assim, a educação... Agora, quando foi para começar a dar aula, com meio a esses dois desafios, que eu era aluno ainda da graduação, então... meio primário, lá sala chegando. de aula já é complicado, já é um né? desafio. E outra, eu cego, para mim, óbvio que era uma experiência desafiadora. Cheguei numa comunidade lá no extremo da Zona Sul, hoje são meus amigos, eu tenho ex-aluno que tem filhos da idade dos meus. A minha esposa é deficiente visual, eu tenho 2 filhos. O Thiago com 19 anos e a Gisele com 18. Uma diferença grande, né, Rissato? 1 ano e 1 mês. Então, acho que não pensamos muito. Talvez se pensasse, mas tinha ficado... Então, não tinha essa... E uma família maravilhosa. Quando eu morava na pensão, eu sempre pedia, assim, principalmente nessa época da pensão, né? Que eu queria que Deus me desse uma família. Deus me deu, a minha esposa é deficiente, tem cegueira total também. E eu tenho uma família abençoada, né? E essa, então, foi uma bênção, acho que tudo que Deus me deu. Às vezes as pessoas, a gente encontra, Deus vai te curar. Me curar do quê? Eu não sou doente, eu só tenho a agradecê-lo. Né? Exatamente. Entendeu? Então... Eu quero que ele me proteja sempre, né? E eu já passei, já fui assaltado. E isso não tirou, eu falo que felicidade é escolha de vida. É o primeiro passo para você ser feliz, você não pode alcançar algo que você não busca. Então, exato, por mais desafios, a gente tem sentimentos de tristeza, a conta bancária está sempre no vermelho. Mas a vantagem é que você não vê a conta bancária, olha, mas né? Fica sabendo, o leitor de tela fala lá em vermelho. Então, mas a nossa essência, que ser humanos que nós somos, eu falo isso para os meus filhos, não, pai, olha... Eu quero ter isso. Eu nunca me preocupei tanto com questões materiais, etc. Então, acho que a gente não veio na Terra para acumular, a gente veio para adquirir o necessário e compartilhar sempre, né? Então, eu falo para eles, para mim, tão importante, ou mais importante do que a graduação que vocês possam fazer, é que seres humanos que vocês serão sempre ao longo da vida. Isso é isso que eu cobro muito, isso é muito intenso. E eles são meninos maravilhosos, mas tem gente que pensa que filho de cego nasce pronto, né? Não. Dá trabalho igualzinho, olha, né? As pessoas falam na rua, porque é um casal. Olha, Deus deu o menino para cuidar do pai e a menina para cuidar da mãe. Esquece. Mas quem cuida deles, né? Esquece. Ou se não, acha, completou 18 anos, agora vai ser motorista. Não. Eles têm uma vida própria, eles têm uma rotina. E cego não pode fazer filho de bengala e de motorista. Eles são crianças, jovens, adolescentes, como qualquer outro, e a gente exercita a autonomia. Então, a mesma autonomia que é imprescindível que nós, pessoas com deficiência
precisamos, qualquer criança, qualquer jovem, a superproteção é um mal terrível. Nós somos muito mais acometidos, né? Sim, porque as pessoas olham com um olhar diferenciado, né? E eu acho que esse é o problema maior. Né? Mas é a falta de informação, não é o Rissato, sabe o que vai acontecer? Na verdade é o seguinte, ó, a inclusão ela só vai se efetivar a partir do momento que houver uma proximidade e convivência. É no culto, é na igreja católica, no boteco, nos diferentes grupos sociais. Você acha que alguém e outra, a dó acaba, pô, se o Davi vai dever lá para alguém, aí acaba a dó na hora. O cara toma até sua casa, você acha que o cara vai ficar com dó do ceguinho? Não tem nada disso não. A vida fora é diferente, não, né? Lógico que, então, mas então Davi, falta esse convívio. Nós estamos de novo chegando ao final do bloco. Tá? Essa conversa está fantástica hoje, né? Bacana. A gente vai para a música com a Si mais um pouquinho e depois do intervalo a gente retoma a conversa. Maravilha. Que rolo é o seu que se enrola no meu e não sabe soltar? Mas se você quiser, a gente não precisa se desamarrar. Eu me revelar pra você, deixa eu dizer o que eu quero dizer sem pudor. Sabe, falar de si não é fácil, às vezes cai um pedaço de dor. Voltamos com Arsenal e Comércio. Nossa sala de visitas hoje recebe Davi, atleta paralímpico, comanda uma área de educação dentro do Comitê Brasileiro de Esportes Paralímpicos, mas a gente, nesse momento, está para o lado de cá, conversando com Si Azevedo. Si, boa noite. Boa noite. Prazer ter você aqui conosco. Mais uma vez, eu tenho dito isso já para a nossa equipe de produção, mas eles insistem em causar problemas, né? Eu já disse que não podemos trazer menores ao programa, mas eles insistem nisso. Você realmente, o talento supera, eu acho que em muito a sua idade, a gente comentava agora sobre isso, tá? E é um grande prazer ter você aqui conosco. Eu agradeço o convite e para mim é um prazer também poder estar aqui nessa noite com vocês. Você trabalha com música desde muito tempo. Não que você tenha tanto tempo assim, né? Mas você falava já que há um bom tempo, você está com a música, você trabalha outros ritmos também. Como é que é isso aí para quem é tão novo assim e enfrentar o público? Então, eu iniciei, na verdade, fazendo música para fora em 2015. Né? Antes era mais para dentro. Mais dentro de casa, dentro dali da minha família. E aí, mas assim, a música está na minha vida desde quando eu nasci, praticamente. Né? Meus pais sempre escutaram muito música clássica. Desde Richard Clayton, Frank Sinatra, enfim. Então, eu cresci com esse ambiente, então não tive muito para onde fugir. E aí, aos 12 anos, eu comecei a compor, que se tornou algo inevitável. De lá para cá, sempre faz parte da minha vida compor em todos os momentos, né? Acho que os momentos da vida, todos eles, se tornam para mim uma inspiração para poder seguir aí com esse caminho. Fantástico, né? Como tem sido, a gente insiste nessa questão com todos os artistas que vêm aqui, esse grande desafio. Se bem que falar em desafio hoje, a gente fica até com vergonha, né? Depois de tudo que o Davi está nos ensinando aí, né? A gente falar de desafios, mas a vida é feita de constantes desafios. Como têm sido os desafios para vocês, e você principalmente como música, nesses últimos tempos aí de pandemia e tudo mais? Esses 2 últimos anos, né, que a gente tem vivenciado toda essa novidade aí, querendo ou não, né? Tem sido mais difícil, mas agora tem voltado aí, né? As coisas estão mais flexíveis, mais tranquilas, então, né? A gente está retornando mais com mais gás, né? Mas, assim, a vida do músico é uma aventura. Também um grande desafio, né? Também um grande desafio. E merece ser enfrentado, porque é o prazer de fazer as coisas. Sim, com certeza. Como é que a gente encontra a música da Si Azevedo por aí? Bom,
pelo meu Instagram, né? Lá vocês terão mais informações a meu respeito, que é o @ciazv. E no momento só por lá mesmo. Facebook eu não tenho, então lá que é meu acesso direto com o público. Perfeito. Para o futuro, Si, podemos pensar em produções, em disco, em coisa desse tipo? Como é que vai ser isso aí? Podemos, já tenho um projeto que está em andamento e possivelmente ano que vem a gente já tem um álbum aí saindo. Maravilha, então. Tá? A gente vai ficar com mais um pouco da música de Si Azevedo, enquanto eu volto para o outro lado da sala para continuar o papo com o Davi. Deixa eu me revelar pra você, deixa eu dizer o que eu quero dizer sem pudor. Sabe, falar de si não é fácil, às vezes cai um pedaço de dor. Agora do lado de cá. Davi, vamos continuar esse papo gostoso. O tempo passa rápido quando a conversa é boa, né? O tempo voa. Exatamente. Falamos já de todos os desafios e tudo mais. Eu queria falar um pouquinho e usar toda a sua expertise agora para a gente conversar sobre o esporte paralímpico no Brasil. Quando a gente fala de Olimpíada, fala de esporte olímpico, o pessoal enche o peito e diz, não, o Brasil é fantástico, nós temos uma delegação sempre muito grandiosa que vai para as Olimpíadas, e nem sempre a gente fala do esporte paralímpico. O Brasil é muito mais produtivo no esporte paralímpico do que no esporte olímpico, a nível de retrospectos e resultados, não é? Como é que é tudo isso aí? E a dificuldade também que é de mostrar isso para as pessoas, delas acreditarem e verem isso aí. Como é que tem sido para vocês? Então, na verdade, Rissato, o movimento paralímpico brasileiro, do ponto de vista formal, estrutural, é um movimento muito recente. O comitê foi fundado, né, em fevereiro de 1995, a partir da vontade das pessoas com deficiência. Na época, essa vontade representada pelas instituições, pelas associações por área de deficiência. Então, a gente precisa lembrar que as pessoas com deficiência começaram a praticar esporte dentro dos institutos de cegos, dentro das APAES, das instituições de reabilitação, assim como acontece com o movimento em nível internacional. Então, ou seja, o movimento paralímpico internacional nasceu aí por conta de toda a questão pós-guerra, num centro de reabilitação do Dr. Gutmann, lá em Stockmann-Deville. E aí, então, ou seja, isso tudo foi nos inspirando, né? E no caso do Brasil, foi 2 cadeirantes, jogadores de basquete, o Robson Sampaio, lá do Rio de Janeiro, do Clube do Otimismo, e da mesma forma o Serafim Delgrande, em São Paulo, do Clube dos Paraplégicos. Então, a gente sempre precisa lembrar, se hoje nós estamos num cenário maravilhoso, apesar dessa história recente, nós devemos a nossa gratidão eterna a esses idealistas, a essas pessoas, a essas instituições, muitos que já não estão entre nós. E aí o outro ponto, logicamente, determinante foi aí a competência dos nossos gestores. Nosso primeiro presidente foi o João Batista, de Niterói, depois o Dr. Vital Severino Neto, Andrew Parsons, que hoje é presidente do Comitê Paralímpico Internacional, e agora o Misael Conrado. Então nós tivemos também a felicidade da maturidade aí, acho que a gente atuou com maturidade, tivemos competência. Então, obviamente, sem dinheiro, nada se faz. Então, em 2001, o comitê se tornou beneficiário da Lei Agnello Piva, que destina ao esporte brasileiro parte da arrecadação de todas as loterias. Então, você que joga, que faz a sua aposta, assim como eu também. Então, ou seja, você contribui com o esporte das pessoas com deficiência. A Loterias Caixa é a instituição que faz com que é o canal para que o seu apoio, para que a sua ajuda chegue. E aí, outro detalhe importante, Rissato, que é necessário ressaltar, é que a gente não tem, da nossa parte, uma preocupação e achamos ruim, inclusive, a comparação. Nós temos, até porque a gente estava falando de desafios agora, né, falando com a Si,
os desafios são grandes para pessoas com e sem deficiência. Eu sou fanzaço, ela não gosta muito de chamar de fadinha, né? Mas a nossa... Sim. Mas, nossa, e ontem eu vi um menino lá que teve um câncer, uma leucemia, que é um skatista, um garotinho. Então isso, a Rebeca Andrade, assim como Antônio Tenório, que é um judoca incrível, que eu tive o privilégio de vê-lo chegar com sua primeira medalha, e o cego vê também, então nunca tenho receio. Pô, Davi, você viu o Rissato? Eu falei, vi, pô, eu tava lá com ele, de frente com o Rissato, entendeu? Então, isso é bacana, acho que o esporte... então, eu acho que a gente tem que romper essas barreiras, esses conflitos. Então, agora, é lógico que para nós, a gente tem sido incrível, a visibilidade. Tem gente que fala assim, mas na TV aberta passa menos. Amigos, vamos comemorar mais aquilo que a gente conquista, porque senão a gente vai ficar a vida inteira, você entendeu? Reclamando, lamentando. Eu poderia ter. Amigo, valorize o que você tem e continue batalhando para aumentar as suas conquistas. Então, acho que é isso que a gente tem. Pô, se pegar a visibilidade, pega um esporte como o goalball, que é um esporte específico para pessoas com deficiência visual. É o único esporte exclusivo que nasceu, os outros são adaptados. O goalball nasceu sendo praticado por cegos e ele hoje ele é transmitido. E aí, os nossos amigos goalballistas, né? E eu, quando eu estava na confederação, realizei o primeiro mundial no Brasil, em 2002. E meu amigo que trouxe a bola a primeira vez. Então, você percebe que é uma conjuntura sensacional. E a gente sempre fala para os nossos atletas que hoje, graças a essa infraestrutura, ficam em hotel, etc. e tal, o esporte é impressionante, é transformador para a gente. Não só pelos seus gestos motores, mas pela visibilidade, por acesso à renda. A gente falou agora há pouco da dificuldade de renda, apesar da lei de cota, as empresas querem o cego que enxerga, o cadeirante que anda, o surdo que escuta. Você percebe? Então, o esporte ajuda nisso, porque você pega o caso da bocha. A bocha é uma modalidade que eu acho sensacional, porque ela atende prioritariamente pessoas com lesão medular, lesões mais acentuadas. Então, e o esporte tem todos esses aspectos, coordenação motora, visibilidade, o combate à superproteção social, que as nossas famílias, com a melhor das intenções, meu filhinho, você não vai ali que você vai tropeçar, não sei o quê. Eu, como morei na roça até os 8 anos, aprendi a subir em árvore, andar a cavalo. O Misael vai para Aras, pega um cavalo sozinho e sai apostando corrida. Eu falei, tá louco. Eu também não vou exagerar, né? Nem eu enxergando não quero fazer isso. Mas é legal, mas é impressionante. Eu cheguei a descer de ponta cabeça no toboágua. Eu fui no Insano lá, vão fazer a propaganda lá no Beach Park. Só eu e minha filha tivemos coragem de descer. Por lá, né? Naquela loucura que é. Então, isso é muito bacana. Até porque... a pessoa fala assim, qual que é a sensação do cego na montanha-russa? É a mesma, você só vê o pessoal que enxerga falar fecha o olho. Todo mundo vai de olho fechado lá. Então, mas eu vejo, tudo bem, você tá vendo, eu tô ouvindo o barulho da queda do povo lá e tal. Então, acho que isso é muito. A gente precisa conviver, a gente precisa enfrentar o nosso preconceito que todos nós temos. E aí, às vezes as pessoas falam assim, preconceito só tem por parte da sociedade, composta por pessoas que não têm limitação física ou sensorial. Nada disso. Está cheio de cego preconceituoso, né? Cadeirante preconceituoso. Então, por quê? Existe 2 tipos de preconceito. O involuntário, quando você não tem informação e você vai lá e você precisa ter a dignidade de assumir a sua condição. E aquele intencional mesmo. Tem gente que pensa, não, esse negócio de cego, de idoso, de cadeirante é problema do governo e da família. Infelizmente tem gente que pensa assim. Davi, nós precisamos mais uma vez vamos lá. do intervalo, tá? E voltamos em seguida para o último bloco. Maravilha, ótimo. Eu quero apenas que você me ouça de peito aberto. Eu quero cantar por aí meus cantos incertos. Eu quero que as minhas certezas conheçam a inexatidão das coisas da vida e do seu coração.
Deixa eu me revelar pra você. Quem sabe você também se revele pra mim. Deixa eu me revelar pra você. Quem sabe você também se revele pra mim. De volta para todos nós, Arsenal e Comércio. Na nossa sala de visitas, hoje estamos recebendo uma grande lição de vida. É alguém que sabe se motivar com qualquer dificuldade, enfrentar desafios e mostrar que tudo é possível, basta querer. A gente tem conversado aqui com Davi Farias, atleta paralímpico, homem do Comitê Paralímpico Brasileiro, do desporto paralímpico e que está nos dando uma lição de vida. Davi, primeiro de tudo, o agradecimento sincero por estar com você aqui. O seu exemplo, eu acho que serve para qualquer um aqui, como o grande exemplo de vida, a grande percepção de que as coisas são possíveis e depende só da gente querer. É isso que você nos ensinou na noite de hoje. Então, mais uma vez, a gente agradece a oportunidade de ter você no programa. E para encerrar esse bloco, que é o último bloco nosso, eu deixo você à vontade nos próximos minutos para fazer todas as suas considerações, contar um pouco do comitê e de tudo mais que você tenha vontade agora. O programa é todo seu. Rissato, primeiro eu também agradeço toda a acolhida, o carinho e dizer assim que eu peço sempre para que Deus me dê sempre a luz necessária para que a gente consiga aprender sempre e que a gente tenha sabedoria para compartilhar e, acima de tudo, a determinação, né? Com relação ao esporte paralímpico, nós falamos, né, de aspectos muito importantes da questão do financiamento, da história, e hoje nós chegamos num instante em que nós temos dois extremos muito aí enfáticos, né? De um lado, um movimento paralímpico muitíssimo bem estruturado, bastante profissionalizado, desde a realidade dos nossos atletas, que recebem as suas bolsas, seus patrocínios. Hoje é muito bacana, e esses atletas que cada vez mais se consolidam como ídolos, a ponto de uma criança ter pedido, né, falar, o pai perguntou, seu aniversário, que tema você quer? E achou que fosse receber, né, algum super... Ele quis, né, eu quero Daniel Dias, né? Então, ou seja, uma criança sem deficiência pedir, entendeu, que o tema de aniversário seja um atleta paralímpico, que é um ser humano sensacional, o Daniel. Então, essa profissionalização, aí a partir das bolsas federais, bolsas estaduais, bolsas de talento, já hoje esse avanço é muito bacana, a partir das leis de incentivo também, de municípios, estados, e a gente tem, dentro desse contexto de profissionalização, um dos maiores centros de treinamentos do mundo no esporte paralímpico. Então, com uma infraestrutura incrível e que eu aproveito a convidar todos, né? Convido você, Rissato, e toda a sua equipe, claro, os amigos aí do Sesc Senac e todos que nos acompanham. Quem tiver a oportunidade de ir a São Paulo será muito bem recebido, muito bem-vindo lá. E nessa infraestrutura, nós temos espaços físicos esportivos, canchas esportivas totalmente adaptadas, exclusivas, então pistas de atletismo, pista indoor, quadra de futebol de 5, para cada uma das modalidades um espaço exclusivo e fora isso toda a infraestrutura que acompanha, né, qualquer estrutura de esporte de alto rendimento, a área médica, a área da fisioterapia, toda a área da pesquisa, da ciência, e o CPB também traz outros programas para cumprir com a sua função social, porque muita gente pensando e nos ouvindo, muitas pessoas com deficiência falam, não, o CPB não é para mim, é algo de outra realidade, para pessoas com deficiência superdotadas, não é. No outro extremo, a gente tem a preocupação muito enfática, muito presente, o Misael não abre mão disso, que é a questão do CPB exercer o seu papel social para incluir pessoas através do esporte. Então, nós sabemos da importância do esporte, mas o grande objetivo final é a inclusão social, que o esporte possa
inspirar a geração de Essa emprego. Ferramenta de inclusão. Exata, isso é fundamental e muita gente não sabe. E dentre os programas, nós temos lá o programa Atleta Cidadão, e que cuida dessa criança, desse jovem, quando ele chega durante a carreira, no pós-carreira, com bolsa de graduação, com a parceria incrível com a universidade, com a Estácio. Então isso é muito bacana. E depois tem o programa Militar Paralímpico. A gente sabe que no Brasil nós temos muitos profissionais que se lesionam no exercício da profissão. Então o CPB tem uma preocupação, também tem uma política. São atendidos por lá, né? Tem o Centro de Reabilitação e o Programa de Educação Paralímpica. Tem a Academia Paralímpica Brasileira, que se relaciona com a ciência, com a pesquisa, com a universidade, e o Programa de Educação Paralímpica, que é aquele que eu coordeno, que tem como grande missão tornar o esporte e a atividade física acessível às pessoas com deficiência através da formação profissional. Então estão lá todos os nossos cursos. Quem puder, acesse lá o site www.educacauparalímpica.org.br. Então www.educacauparalímpica.org.br. E nós temos lá cursos, né? E nós queremos, ressalto, fica aqui registrado o convite à formalização de um acordo entre o CPB, através do Programa de Educação Paralímpica, e o Sesc e Senac. Mato Grosso, vai ser incrível. Fantástico, Davi. Fica o nosso compromisso de assinar este acordo, tá? O acordo já está fechado, você pode ter certeza disso. Nós vamos trabalhar por isso. Eu acho que faz parte do nosso projeto de vida atuar pela inclusão. Isso é inerente à alma do Sesc e do Senac. E a Federação do Comércio, usando todo o recurso do empresariado do comércio, tem por obrigação também devolver algo à sociedade. Essa é uma grande preocupação, principalmente do nosso presidente da federação, de que as entidades trabalhem para devolver à sociedade aquilo que a sociedade gera também. Então, está fechado o acordo. Tá bom, e todos os nossos cursos são gratuitos e vamos ter pós-graduação ano que vem. Nós já temos a UFO como parceira, a Universidade Federal de Uberlândia, certificando os nossos cursos, e agora a Unicamp nos ajudando na estruturação das nossas pós. Uma voltada à inclusão escolar por intermédio do esporte e a outra voltada ao alto rendimento. Vocês, treinadores que estão aí, os professores, nos aguardem. Perfeito, gente. Nós vamos encerrando o programa de hoje aqui. Mais uma vez, agradeço de coração, Davi, a sua presença. Eu acho que não apenas para o programa, mas para cada telespectador, para cada um dos que estiveram aqui hoje assistindo, conversando com você, estando perto de você, foi uma grande lição de vida. Fica o nosso agradecimento sincero, tá? Você tem a oportunidade agora de se despedir dos telespectadores e depois a gente vai para a Sil, que vai nos agraciar com a música final. Muito obrigado, eu agradeço mais uma vez do fundo do coração, no nome do comitê, no meu nome, a oportunidade, e você que está em casa, que tem deficiência, ou familiar, ou você que conhece, nunca tenhamos dúvida da felicidade. Para sermos felizes, é o primeiro passo, escolhermos trilhar esse caminho, e um abraço a todos. Perfeito, Davi. Sil, agora é com você. Vamos ser felizes, né? Tá aí o que o Davi nos ensinou. Uma música maravilhosa. Só agora eu pude entender o lugar que você ocupou pra mim. Foi tanto abuso de poder que eu deixei você fazer de mim. Eu destranquei todas as portas pra você e me deixei levar. Bebi teu corpo como um sedento, me embebedei do teu mar. Agora só restou esse lamento que eu mal sei cantar. Não sei quanto tempo mais eu aguento.
esse amor pode me matar. Eu destranquei todas as portas pra você e me deixei levar. Bebi teu corpo como um sedento, me embebedei do teu mar. Agora só restou esse lamento que eu mal sei cantar. Eu não sei quanto tempo mais eu aguento. Esse amor pode me matar. Muito obrigada a todos pelo convite, tá? Uma boa noite a todos.